Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui Bruno Ferreira, seu corretor de imóveis, e desta vez eu estou aqui, em uma house diferente. Hoje eu estou me encontrando um grande amigo meu, escola, corretor de imóveis, que está atuando no mercado imobiliário aqui de São Paulo, que ele vai contar um pouquinho como foi que ele veio parar aqui em São Paulo, trabalhando com uma das principais construtoras do Brasil, construtora no mercado de capitais de 10 bi. Eu estou falando da Cirela, e o Ítalo tá logo ali. E eu vou estar virando aqui a câmera para vocês, que a gente vai bater um papo bem legal, vai trocar experiências, certo? Ítalo vai trazer a visão dele aqui do mercado imobiliário de São Paulo, do alto padrão, e a gente vai discutir um pouco sobre o mercado imobiliário de João Pessoa, mercado imobiliário de São Paulo. Hoje eu só atuo no mercado imobiliário de João Pessoa. Ítalo saiu do mercado imobiliário de João Pessoa e veio a atuar exclusivamente junto à Cirela aqui no mercado imobiliário de São Paulo. Então, se você caiu nesse vídeo aqui, ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações e deixa o like. Vem comigo. E aqui, pessoal, nós estamos na Avenida Ibirapuera. O parque está nesse sentido aqui. E eu estou em um stand de venda, certo? Onde será construído aqui o Zen. São apartamentos de 277 a 320 metros quadrados, 4 suítes, 3 e 4 vagas, que o Ítalo tá logo ali, me esperando. Ele vai contar um pouquinho para vocês desse projeto. Vai ser um bate-papo bem legal, tá? Então, se você quer saber mais informações, eita, bateu, rapaz, prejuízo. Aqui, nós estamos no Zen Cirela. É um padrão diferente do que nós estamos acostumados, né, meu E amigo? aí, meu Esse aqui amigo, é seja Ítalo bem-vindo. Renan. Tudo bom, Nós pessoal? estudamos juntos, né? Isso aí. Fomos Muitos parceiros em anos João aí Pessoa. já Somos parceiros ainda. no mercado E imobiliário. agora eu vim aqui em São Paulo e eu disse, vamos fazer um conteúdo especial para o canal do YouTube, falando um Isso aí. pouco sobre a sua visão relacionada ao mercado imobiliário de João Pessoa, que você já atuou, Sim, ainda atua em parcerias, e agora, nessa sua nova fase, atuando aqui no mercado de alto padrão, junto com uma das maiores construtoras do nosso exatamente. país, né, que é a Cirela. Cirela, e você vai poder falar com mais autoridade sobre esse projeto, sobre a Cirela, e a gente vai discutir um pouquinho sobre o mercado, né? Com Afinal, certeza. Vamos é lá. disso que nós vivemos, né? É isso, pessoal. Sejam bemvindos ao Zen, nosso empreendimento aqui na Vila Clementino. Estamos no último terreno do bairro que proporciona uma vista definitiva para o Parque Ibirapuera, um dos principais empreendimentos da Cirela. Eu vou apresentar um pouco para vocês hoje sobre esse empreendimento. Vamos lá, Bruno? Vamos. Começando pela entrada, aqui nossos clientes já se sentem acolhidos e imersos no tema que esse empreendimento traz. O tema Zen remete à meditação, a um estado de paz do indivíduo. E a gente trouxe esse tema para esse empreendimento justamente pela localização. Nós estamos muito próximos ao Parque Ibirapuera, que é um lugar de prática de esportes, é um lugar que muitas pessoas vão para meditar. E esse empreendimento, ele traz essa característica justamente para desenvolver a ideia de moradia que vai te proporcionar uma paz no seu dia a dia. E a Cirela tem a característica de desenvolver empreendimentos com alma, né? Isso, todos os empreendimentos da Cirela, na verdade, ele traz essa alma para o desenvolvimento do produto. Então, cada empreendimento tem uma identidade, esse daqui tem uma identidade muito forte, que é essa identidade Zen, e os outros empreendimentos também vão trazer a sua própria identidade. A gente tem uma linha de empreendimentos que é a linha Garden, que traz muito verde. A gente tem empreendimentos que são assinados por marcas também. Então, cada um tem a sua própria característica. E, pessoal, eu não vim só vender o mercado imobiliário de João Pessoa junto com o Ítalo, não, certo? Aqui nós queremos trazer um pouco de discussões, principalmente sobre o mercado, como João Pessoa atua também relacionado às experiências, né, com os clientes. Esse cuidado que a Cirela tem já é um tempo que eu acompanho o Ítalo. E eu vejo que a empresa, com relação à experiência do produto
ela tem uma forma de trabalhar que muitas consultoras de João Pessoa têm que trazer. Isso até estava falando, né, Ítalo? Talvez eu não sei se o volume de venda é rápido e os consultores vendem rápido e não querem estar trazendo esse tipo de custo, né? Separar ali 5% do seu VGV só para ter esse acompanhamento, né? Isso, exato. A Cirela é uma construtora, como o Bruno comentou, a maior construtora residencial do país. Então, a gente tem um cuidado muito grande para que o nosso cliente, quando ele chegue no nosso ponto de vendas, que é o PDV, ele tenha uma imersão no que o produto proporciona. E não só isso, né? Tem toda a questão de investimento em marketing também. Geralmente, 5% do VGV do empreendimento é destinado a PDV e marketing. Então, existe um time muito especializado que vem, pensa em toda a construção do ponto de venda, desse stand de venda, pensa na construção também do apartamento decorado, essas questões de maquete. E uma coisa que é indispensável nos pontos de venda de Acirela, nos PDV de Acirela, é a sala de imersão. É. A gente não vai assistir porque Isso, vai perderia o prolongar sentido. muito e também perderia o sentido de caso algum de vocês queiram conhecer, vocês vão É, marcar, tá aqui o Instagram do Ítalo, com ele, para conhecer esse empreendimento aqui ao fundo. mas a gente tem a Tá? sala de imersão. A sala de imersão, basicamente, é um cinema onde a gente transforma a experiência do cliente em conhecer o vídeo de produto. Então, no lugar de você assistir tão somente na tela do seu aparelho, você vem aqui, tem uma estrutura de cinema que você se sente realmente imergido no vídeo de produto e conceito. E depois que encerra a apresentação na sala imersiva, a gente vem, Em traz o João cliente Pessoa, hoje nós só temos uma sala imersiva, que é do produto da da GHC, GHC, né, o Atos. certo? Exato. Fora isso, algumas outras construtoras, como Galvão Amorim, já trouxe essa experiência, né? Sim. E Então, a Embraco também, certo? Então aqui saiu nós da sala de estamos. imersão, a gente chega no salão de atendimento. No salão de atendimento, nós trazemos uma maquete do mapa da região, que a gente consegue entender melhor onde os empreendimentos que a Cirela tem na vizinhança estão posicionados. Isso é um diferencial que é uma ideia, né? Inclusive, para que as consultoras, não só de João Pessoa, né? Sim, Principalmente, né? A gente está aqui para falar de João Pessoa e São Paulo, né? Muitos clientes que compram João Pessoa, eles não conhecem muito a cidade exato. ao fundo, né? Exato, exato. Sabe que João Então, Pessoa tem praia, tem uma orla muito isso. maravilhosa, Mas né? e a cidade, os bairros, né? O Exato. O que que tem tem próximo, que próximo, o que valoriza, né? Por exemplo, você estava falando um pouco sobre isso a aqui relação do parque. a gente está numa localização muito privilegiada porque é muito próximo ao parque, mas não somente o parque, a gente tem o Clube P, aqui em São Paulo é muito O comum. condomínio é esse aqui, né? Esse Isso, daqui, exato, esse daqui. esse daqui, ó. Nós estamos exatamente A aqui gente está nesse exatamente nessa construído. localização. Então, além do Parque Ibirapuera, a gente deixa em destaque os clubes que estão perto daqui. A gente tem um Clube P, tem um Clube Atlético Monte Líbano, a gente tem um Parque das Bicicletas, que também está um pouco mais para trás, estação de metrô. Então, nessa maquete, a gente vai ter uma imersão na localização que o empreendimento está. Isso é muito bom para o cliente se localizar. Às vezes o cliente já mora na vizinhança e entende muito bem, mas muitas das vezes o cliente está migrando de outro bairro para cá e precisa entender o que é que ele vai ter no Às vezes entorno. conhece o bairro, passa, né? É, exato. É, rotina, mas às vezes não sabe ao fundo, né? Não sabe ao fundo e é o nosso papel mostrar para o cliente essa localização com primor, né? E Claro. passando da maquete de localização, a gente E vai ter a maquete. aqui são corretores. Isso, é um salão de atendimento, os corretores ficam aqui, os gerentes, o cliente vem, ele é acolhido, nós temos um bar com um profissional que vem até a mesa, o profissional pergunta ao cliente se ele gostaria de um café, uma água com gás, até um espumante, algo do tipo, e ele é atendido da melhor forma possível. Nós temos inclusive um menu, que nesse menu a gente tem pão de queijo, alguns canapés, enfim. Tem tudo isso para atender o cliente da melhor forma, ele se sentir em casa. A partir do momento que ele entra, ele precisa entender que aquele momento é um momento especial. Ele pode não fechar a venda naquele dia, não tem problema, mas a Cirela tem essa preocupação de que o cliente entenda que ele está entrando em uma construtora que tem a importância que tem no mercado. Exato. Então Eu acho existe que o esse que investimento. acrescenta mais não é nem a relação do produto, sim o cuidado que a construtora tem com o cliente, né? Exato. Se ele vai se agradar do produto, se o produto se enquadra no dia a dia, na perspectiva, no planejamento familiar dele, isso é uma decisão que ele vai tomar. Mas eu acredito que quando a gente entra num stand de vendas como esse aqui, numa sala imersiva, com todo esse cuidado que depois eu Sim. acredito que você vai mostrar mais Aham. coisas,
com certeza a experiência, a perspectiva do cliente é outra. É outra. Esse aqui são Essa daqui é a as maquete do duas Zen, torres, são as duas torres. A gente tem uma torre com 2 apartamentos por andar, apartamentos maiores. que A gente não tem se conectam, né? Não, elas não se conversam, essas torres diretamente, né? Exceto pelas áreas comuns e pelos pavimentos de garagem. Mas são apartamentos de 320 metros quadrados, todos com hall privativo. E ali, apartamentos de 277 metros quadrados, também com hall privativo. Toda uma área de lazer. A gente tem essa maquete com a tecnologia que você consegue suspender toda a torre através dessas hastes hidráulicas, para que você veja um pouco mais das áreas comuns do empreendimento. Esse é um Então, empreendimento. são quantos pavimentos? Térreo mais três, que aqui é um pé direito duplo, Isso, mais exatamente. outro duplo aqui. Exatamente, do lazer. E aí a gente começa já no pavimento de apartamento. Esse primeiro pavimento de apartamento, ele está a 12 metros e meio, quase 13 metros de altura em relação à Avenida Ibirapuera. Então, de dentro do seu apartamento, você já não vê a passagem de carros nem É nada que do tipo. antes a gente conversou um pouco antes de iniciar o vídeo, né, Sim. pessoal? Eu talvez acho que tu até pulou essa relação de assunto. Esse aqui é o último terreno que pode ser Isso, exato. construído Desse bairro, nesse bairro com essa altura, com essa altura aqui. certo? Porque esse bairro Aqui na na frente, frente isso. são só residências. São só residências, a gente tem, assim como João Pessoa também, a gente tem leis de zoneamento. E esse recorte que vocês estão vendo aqui na frente é um recorte que é permitido tão somente casas ou edifícios de até 2, talvez até 3 andares, se estiverem mais próximos da Avenida Ibirapuera. Então, aqui, os moradores desses empreendimentos do Zen, eles têm o privilégio de ter uma vista definitiva para o Parque Ibirapuera, uma vista que ele não vai perder. É muito improvável que essa lei ela seja alterada. Aqui em São Paulo, a gente tem uma questão de previsibilidade dessas alterações. É uma coisa muito pacífica que já está há muitos anos dessa forma. Então, como a cidade não está passando por um momento de transição e crescimento, como é o caso de João Como João Pessoa, Pessoa, exato. as construtoras podem afirmar, por exemplo, que aqui se trata de uma vista definitiva para o parque. Exato. Realmente, João Pessoa, ela está tendo um crescimento e passando por um processo de mudança, né? É uma Por mudança isso de que cidade. vem LUOS, Lei do Gabarito, Plano Diretor, Exato. né? Mas assim, eu acredito que nós defendemos muito a relação do nosso diferencial do mercado relacionado à praia, Sim, né? é. A parte dos espigões, né? Sempre nós somos contra, porque não tem graça a gente se igualar a Recife, a Maceió, a Rio Grande do Norte, né? Natal, Claro, Fortaleza, enfim. claro, Então, claro. acho que esse é o nosso diferencial. Inclusive, até praias aqui do sul, como Balneário, né? Que tenha uso dos espigões na orla, né? Da Eu orla, ainda acho que exatamente. é isso que mantém o charme de João Pessoa e porque João Pessoa continua a ser tão valorizada. E, como o Bruno bem mencionou, né, não é um interesse de ninguém que isso seja alterado, até porque isso mantém a valorização da cidade. Exato, Aqui em São Paulo a gente tem essas questões de zoneamento, mas, enfim, não se compara a discutir se vai subir um prédio na frente de uma praia. A gente não tem praia aqui. exato. O que a gente tem é o Parque Ibirapuera. Mas também tem a relação da qualidade de vida dos bairros, né? Pra caramba. Mantém esse pulmão, né? Então, aqui a gente vai entrar, isso é um ponto muito importante da Cirela, é um ponto que eu acho que serve de lição para os construtores de uma pessoa. Como a gente estava conversando antes, a gente não sabe exatamente por que essa decisão de não investir tanto na experiência do cliente quando vai adquirir um imóvel, mas eu acho que eu não vou lição, eu acho que não, mas eu acho que eu acho super válido os construtores pensarem sobre isso, Claro, de trazer a ideia de um apartamento exato. decorado para dentro E do antes da construção, né? Porque antes da existe construção. bastante decorados quando já se inicia a fase de obra, que é normalmente quando as vendas já dão Dá uma uma desacelerada. desacelerada, aí o consultor monta o apartamento decorado, porque ele Sim. já vende esse apartamento decorado e o cliente tem experiência. E aí é quando acontece de fato mais vendas, porque o Exato. cliente ele vê o apartamento montado, ele Ele se imagina. imagina naquele lugar. Então, Exato, a ideia exato. da Cirela é sempre trazer esse apartamento decorado para que o cliente, por mais que ele esteja comprando um produto que vai ser entregue em 29, a gente está falando de um produto que vai ser entregue em abril de 2029, ele já imagine como vai ser a moradia dele, a vida dele naquele lugar. E aí a gente sempre traz o apartamento, geralmente é a maior planta, mas não sempre, mas geralmente é a maior planta, e sempre uma planta com 3 suítes, porque é o que a gente acredita que o nosso cliente, ele prefira essa configuração. Lógico que aqui a gente tem 320 metros quadrados, dá para fazer 4 suítes, mas essa é uma planta Exato. com três E suítes. assim, o cuidado, eu acredito que principalmente como nós, no mercado imobiliário de João Pessoa, é que
muitos clientes que vêm para João Pessoa, eles são de fora, Sim, entendeu? Então, a experiência, inclusive, com muitos atendimentos, eu já percebi que o que acontece, pessoal, aqui em São Paulo é comum que as construtoras não entreguem com acabamento, sim, certo? Esse sim, sim, apartamento aqui, sim. ele tá montado, É. mas ele não é entregue dessa Não, forma. não, não. É Entregue no só cinza, como a gente diz, né? piso seco, né? Piso seco. Sem acabamento e também sem gesso, sem nada. Então é É, cru, 100% cru. Já em João Pessoa não. Em João Pessoa, quando você compra um imóvel na planta, né? Qualquer imóvel, tá? Até os de alto padrão, né? Porque em João Pessoa nós não temos alto padrão. Tá? Eu digo isso porque eu já atendi clientes de alto padrão, quando eles entram nos nossos alto padrão, eles dizem, não, isso aqui está longe de ser alto padrão. Então, assim, vamos dizer, uma entrada no alto padrão é o que nós temos hoje no mercado, que para o mercado de João Pessoa, para o que se é comercializado, dentro da nossa cidade, a perspectiva é que sim, os produtos são de alto padrão. Mas se você eleva esse produto que nós temos disponíveis, ou esses produtos que nós temos disponíveis até o momento, né? Porque nós sabemos que tem produtos como Aston Martin, sim, Pininfarina, né? Vai vir Lamborghini, que são assinados, né? Que é exatamente o que a gente vai falar aqui sim. sobre as assinaturas também que a Cirela tem. Isso vai mudar o jogo do alto padrão de João Pessoa, tenho certeza, até pela consultora também, sempre prezar por isso, Claro. né? Então, assim, para a nossa realidade é alto padrão, mas se você compara com outras capitais, isso está longe de ser alto padrão, certo? Então, você, cliente, que quando compra um imóvel na planta, até estranha, né? Até o MRV, Ítalo, não sei se você sabe, Sim. mas o MRV daqui é diferente do MRV de lá. É, caramba, O impressionante. Não acabamento, sabia entendeu? que É, porque lá entrega com acabamento com a entrega. parte da cozinha, com acabamento dos banheiros, e aqui em São Paulo, Não não. entrega. E também o piso é diferente. Aqui em São Paulo são todos laminados. Sim, Lá em João Pessoa, não. A área da cozinha é aquele piso cerâmico mesmo, entendeu? Então, assim, entendi. isso muda bastante para vocês entenderem. Então, lá nós temos essa cultura de entregar com acabamento. Se o cliente quiser, ah, não, eu não quero. Aí você vai pegar aquele saldo, enfim, isso é outra história, Gera outra um crédito conversa. com a construtora, né? Isso, É, exatamente. como o Bruno bem mencionou, aqui em São Paulo, as construtoras, por exemplo, a Cirela, ela não entrega o apartamento com os acabamentos. A Cirela tem um plano de personalização que se chama Preference, onde para cada empreendimento, em determinado momento após a compra, você tem acesso ao site daquele produto e nesse site você faz uma seleção como se você estivesse comprando no Ferreira Costa. Você faz uma seleção de itens e aqueles itens eles vão ser Você entregues. customiza da sua Você forma, mas a customiza a mão sua de obra forma. é toda por sua conta. Isso, você paga, a mão de obra inclusive já é calculada dentro do Preference, você consegue diluir o pagamento dessa obra de acordo com o pagamento do seu apartamento. Então Ah, tem então essa quer dizer que a facilidade. construtora ela terceiriza isso. É isso? É, ela tem essa Ela facilidade, exato. cobra, mas ela não entrega, mas se o cliente Se você quiser. quiser contratar, quando você receber seu apartamento, quando o empreendimento for entregue, ele já vai estar pronto. Você pode Perfeito. contratar isso aqui na Cirela. E como o Bruno falou, eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência também em relação à questão de preço mesmo. Eu não entendo muito bem a matemática que os construtores de João Pessoa eles fazem para precificar e fazer lucro, mas também não dá para a gente chegar, né, Bruno? Como a gente já estava começando, num apartamento como esse que ele está a partir de 8 milhões e meio e querer comparar com um apartamento de 12, 3 milhões, tipo, não dá Ou para, 5 milhões como Neo Duz, né, em João Pessoa, né? Não dá para comparar. né, não dá Entendeu? para, Porque eu acredito que para muitos o Neo Duz hoje é o maior alto padrão que nós temos. aham, Entendeu? sim, Se o considera alto muito, padrão. É, né? verdade. Acho que foi a Massai que construiu. Foi a Massai, né? Lá foi em cima de condomínio, a Massai. Tem um É alto vindo agora, da um, Grafitejo, né? um Também que é por muito dia. bom. Então, só que esses empreendimentos que estão chegando agora, que estão incorporando, eles estão vindo com um peso maior relacionado a acabamento, Ah, claro, com né, a certeza. Aí infraestrutura. é. E é normal também, porque assim, por muitos anos, falando sobre a matemática, né? O que que faz, que isso é também em qualquer outro estado. Esse terreno aqui é um terreno baita exclusivo. É, Se é 8 milhões é porque o custo da permuta ou da compra desse aqui, eu não sei se a Cirela faz permuta, mas o custo da compra é calculado pelo valor da área sim, aproveitável, da área aproveitável do terreno, é isso entendeu? mesmo. Então é feito um cálculo, tudo são dados, tudo é Sim, matemática, entendeu?
Se a viabilidade bater, o custo vai para cima Não tem o que fazer, né? do metro quadrado, não tem Não o que existe fazer. mágica. Agora, essa relação do acabamento, né, que é o que diferencia o alto padrão, etc., é o que muda de fato, né? E tem clientes que eu já ouvi falar assim, não, mas não é só o interno tudo bem, conosco, mas é o externo também, Sim. entendeu? Então, Mas isso que você está falando é importante, Bruno, porque pode ser que a construtora não entregue por padrão piso e etc. Esses acabamentos internos do apartamento, até porque o cliente que compra aqui ele gosta de personalizar da forma dele. 100%. Mas a construtora tem, por exemplo, uma preocupação em que a laje do seu apartamento, como esse daqui, ela tenha 28 centímetros. Desses 28, 5 são de tratamento acústico. Todos os shafts hidráulicos dos apartamentos, eles possuem um revestimento acústico. Toda a parte elétrica possui um reforço anti-chamas. A gente entrega com infraestrutura em muitos apartamentos para aspiração central. A gente entrega uma infraestrutura para que, se o cliente quiser colocar aquecimento de piso nos banhos, ele consiga colocar. A gente coloca também ponto elétrico para desembaçar o vidro do banheiro. Então, esses cuidados, essas minúcias, esses detalhes, é o que define que um apartamento ele pode ser considerado De um alto alto padrão. padrão. Exato, exato, Porque o exato. nível de Porque não exigência do adianta cliente só é outro, né? hoje a gente dividir a parte de shaft, piso e acabamento, mas itens essenciais. Já os alto padrão de João Pessoa, eles já entregam com chuveiro a gás, Aham, né? Que na sua maioria dos outros apartamentos é tudo chuveiro elétrico. sim. Então isso é uma característica Isso, também, exato. Aqui a né? gente entrega, por exemplo, aqui é um sistema conjugado, a gente tem tanto aquecimento de passagem, como um outro aquecimento que o pessoal chama de boiler, né, que coloca. Isso. Então, todas as infraestruturas com recirculação de água aquecida, enfim, esses detalhes de infraestrutura, esses detalhes técnicos, eles precisam estar presentes nos empreendimentos, até porque o cliente que compra esse apartamento, ele já está Aqui acostumado dá com para esse ser outra tratamento. suíte aqui, ó. Aqui é a nossa sala de TV, uma sala íntima. Ah, o tamanho dessa Sala. sala. Essa sala, ela É porque tem... aqui tem o living, tem a Exato. sala de jantar, que é com a varanda, né? Exato. Vamos Aqui explicando aqui um essa pouquinho planta aqui o opção ela layout. está integrada a área de sacada com a área interna do apartamento, porque geralmente é como os clientes que adquirem um apartamento eles fazem. É tanto que a gente já entrega o piso nivelado. A única coisa diferente é que para ter o habite do apartamento é preciso entregar com as esquadrias. Mas assim que o cliente recebe, ele Sai o Abis consegue, e remove tudo. remove tudo, É quando integra. vem também a parte de obra mesmo, É, remove entendeu? tudo, já integra. As plantas de acirela elas são muito bem definidas. A gente tem uma área social, uma área de cozinha e serviço e uma área íntima bem separadas. Algumas plantas permitem que a gente faça uma comunicação entre a área íntima, a área de cozinha e serviço. Não é o caso dessa, mas a gente conseguiu deixar tudo bem independente para você, enfim, ter uma comunidade no seu dia a dia. É uma planta com 320 metros que foi muito bem aproveitada, né? Tem pouco espaço desperdiçado com o corredor. O único Pois é. corredor de fato do apartamento é o É corredor o íntimo, corredor íntimo, né? que leva para as suítes. As suítes são super amplas, todas com ventilação natural. Vou entrando aqui só Muito para espetáculo. que as pessoas tenham de fato uma experiência e conheçam o produto, né? Esse é o Zen. Isso. Zen, exatamente. Zen Cirela. É um produto da Cirela que a gente categoriza aí como um alto padrão da Cirela. Não é um produto de entrada da Cirela. Os produtos de entrada da Cirela estão aí entre 2 a 3 milhões de reais. Aqui a gente está falando de um empreendimento que é as plantas de 277, elas partem de 7 milhões e meio. Essa daqui é uma planta maior, já vai para 8 milhões e E meio, o 8 milhões e cheiro 400. é. Isso, todos os empreendimentos da Cirela, como ele tem esse desenvolvimento da alma do produto, a gente desenvolve também um aroma específico que você sente desde aquela entrada, desde a sua Eu recepção entrei no até o banheiro decorado. agora, É o senti o mesmo aroma, aroma. que é o aroma do Zen, que ele vai ser entregue, inclusive os insumos são entregues para o empreendimento quando ele estiver pronto, tem nas áreas comuns. Então é um aroma que acompanha Que é toda a outra história suíte. do empreendimento. As plantas aqui normalmente, né? Elas são flexíveis relacionado a você também montar o seu apartamento do jeito que você Pra quiser, né? caramba, a Cirela, ela sempre tem nos seus materiais a planta padrão e pelo menos duas plantas opções. E essas plantas Hoje eu tô opções, aparecendo menos. essas plantas opções você contrata desde o início, do momento que você adquire o seu apartamento. Ainda a gente ainda dá um prazo para você alterar se for necessário. E você recebe essa planta opção sem custo adicional. Então, por exemplo, se você preferir 4 suítes, tudo bem. Se você preferir 3 suítes com nessa configuração aqui, que é Aqui é a suíte uma suíte principal, né? master, exato, com banheiro senhor e senhora.
Não tem custo a mais por isso. Banheiro, senhor e senhora. Exato. Vamos ver o do senhor, né? É sempre menor. O do senhor. Agora eu quero ver o da senhora. Ah, esse daqui, ele é especial. Então, basicamente uma casa de banho, né? A gente tem duas duchas, Rapaz. banheira. Ah, entendi agora. O banho é junto. É, exato. Entendi. Tá bom. É só a parte do banheiro mesmo, para não misturar, né? Mas se você é aquele casal que só faz tudo junto, aí você faz o seu banheiro do jeito que você quer, aumenta seu closet, Exato. Dá para aumentar o né? closet, criar um outro armário naquela região. Fazer um escritório também, um cofre. É, o cofre é bem útil mesmo pro pessoal daqui. Geralmente o cliente que compra aqui tem muita grana, muita joia. Faz um cofre secreto ali no lugar daquele banheiro e tá tudo certo. Rapaz, eu vou até andar mais um pouco aqui. Aqui é varanda integrada também? Isso. Houve uma integração da sacada, mas aí se você receber o apartamento e não quiser também, mantém as esquadrias e É. esse dormitório aqui em específico, ele tem vista para o Parque Ibirapuera, né? Quando o empreendimento estiver pronto. Olha aqui, ó. Suíte principal. É, aqui sempre nas TVs ficam passando o vídeo do produto. Rapaz, é diferente do que a gente tá acostumado a vender, né? É, tem um gestor comercial aqui que ele fala assim: eu sou o cara de pau. O cliente que quer pré-lançamento, ele vai parar na frente do nosso terreno e vai dizer assim: ó, fecha o olho, fechou? Pronto, agora imagine 4 andares. Aí ele dizendo, né? É, Pronto, se quiser comprar é assim, no pré-lançamento. Se não, esqueça, aguarde sair a documentação, porque eu não tenho imagem, não tenho nada. o João Pessoa é uma cidade que ela tem um mercado imobiliário que respira muito essa questão do pré-lançamento, né? Pois Muito é. forte lá. E aí, o que é que tu tá sentindo de diferença relacionado, vamos sentar aqui, Vamos? relacionado ao mercado imobiliário de João Pessoa para o mercado imobiliário de São Paulo? A Então, primeira, assim que você saiu de João Pessoa, que recebeu o convite, que veio para cá, qual foi o teu primeiro impacto? olha, o primeiro impacto é o tamanho das coisas. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que o mercado imobiliário de São Paulo é um mercado muito próprio. É um mercado que é muito difícil comparar com outros mercados do Brasil, por exemplo. Eu tenho colegas aqui que vieram do mercado de Balneário Camboriú trabalhar aqui na Cirela. E conversando com eles, o mercado de balneário ele se aproxima mais de João Pessoa do ponto de vista de funcionamento do que do ponto de vista de São Paulo. Não em questão de VGV, mas como as coisas acontecem. Modo de você atender o cliente, até da forma como você está vestido, até a sua profundidade de conhecimento sobre o produto, é um mercado que ele te exige mais. É um mercado muito grande. A Cirela lançou ano passado mais de 12 bilhões de reais em produto, vendeu mais de 9 bilhões. Então, eu estou falando de uma construtora, tá certo que é a maior construtora, mas eu estou falando de uma construtora. Então, o primeiro impacto que eu tive quando cheguei foi o tamanho que as coisas têm. O tamanho que é você lidar com uma torre. O primeiro empreendimento que eu trabalhei aqui foi o The Palace, e o The Palace foi um lançamento na Vila Mariana. Eram 3 empreendimentos distintos, mas todos muito próximos. E a gente fez um stand único que a gente tinha 1 bilhão de VGV para vender em um stand. Então, esse eu acho que foi o primeiro impacto. E relacionado à cultura de compra, São Paulo, João Sim. Pessoa, do cliente, Então, o né? cliente que ele compra aqui em São Paulo, primeiro, talvez em relação à faixa de preço dos produtos, ele não é aquele cliente que ele está comprando o primeiro imóvel dele. Não estou trabalhando com um cliente que compra o primeiro Ou imóvel. tá aposentado e tá querendo. Ou ele está indo para o último imóvel da vida dele, ou ele é um cliente que tem perfil de investimento e compra um apartamento ainda no lançamento, para que lá na frente tenha uma valorização e ele venha revender ou até mesmo alugar. Então, esse perfil de cliente ele tende a ser diferente. A gente vê que em João Pessoa a gente recebe muitos clientes que estão vindo de outra cidade para morar em João Pessoa, então ainda precisam se localizar e entender como a cidade funciona. Aqui esse cliente ele é mais maduro em relação a isso,
Então, existem produtos que eu vou falar para alguns clientes, até como esse aqui, que o cliente diz, olha, eu não saio do bairro onde eu moro. Se você tiver alguma coisa lançando aqui no bairro, eu tenho interesse. É um cliente também que, até pela forma como funciona os lançamentos da Cirela, ele não tem essa questão da ansiedade por ter a sensação de que está comprando um pré-lançamento necessariamente. Ele não tem isso porque a construtora não trabalha dessa forma. Então, isso também mudou. Eu estava muito acostumado a ter essa necessidade. Pré-tabela, É, oportunidade. não tem esse apelo porque o processo de lançamento do produto da Cirela ele é diferente. Então, não precisa disso, sabe? Dessa O correria. mercado aqui flui no automático, praticamente. A gente, como é que funciona, né? Em linhas gerais, a gente tem um meeting de lançamento, que é um encontro com a seller. A seller é a house da Cirela, da qual eu faço parte. E esse meeting a gente informa ao corretor o que a gente vai lançar, como a gente vai lançar. No fim de semana subsequente ao meeting, a gente abre o stand e aí existem algumas variáveis. A gente pode abrir o stand já com um apartamento decorado e tabela, ou a gente abre o stand e no próximo final de semana, apartamento decorado e tabela. E aí, quando tiver o E apartamento maquete decorado e sempre. tabela, maquete sempre. Quando tiver o apartamento decorado e tabela, já começa as alocações de pasta, que o cliente vem, manda a documentação é validada pelo crédito, vai para o contrato e aí o cliente assina. A gente tem uma parte jurídica que é muito atuante para vocês terem ideia. Se eu tiver com um cliente, ele chegar aqui e eu selecionar uma das opções na hora de dar entrada no processo, cliente na mesa, em 30 minutos o contrato está pronto no e-mail dele para assinatura virtual. É isso. É um dos problemas que eu enxergo em João Pessoa ainda é demanda com relação ao contrato, cara. É. Entendeu? Porque assim, é algo muito simples de Venda é resolver. emoção, né? Venda é emoção, Precisa daquele time. entendeu? Porque É. eu digo isso essa semana mesmo, eu fechei 4 vendas de lotes e o contrato ainda não está pronto. Eu fechei na segunda, segunda-feira. Hoje é quarta, o contrato está pronto, tá para amanhã de 2 horas da tarde. Só que aí eu fiz reserva, peguei sinal dos clientes, tá tudo certo. Só que se o cliente esperasse para pagar o sinal com 3, 4 dias da entrada, a venda já tinha caído, É. cara. Pois é. Entendeu? Porque Então, assim, até com inteligência artificial hoje a gente agiliza isso. Tem a cloud, não sei se tu já sim. utiliza. Muita gente é apegado com o chat GPT, né? Ou o Gemini. Mas a cloud, para trabalho relacionado a contratos, desenvolvimento, apresentação, enfim, ela bate o recorde de tudo. Ela é fera demais, essa inteligência É. artificial. E eu mesmo utilizo ela nos meus contratos. Já tem um Sim. modelo de contrato, eu só passo Fornece os dados, ela preenche, objeto, né? valores, dados bancários, vendedor, comprador, e ela em 5 minutos me entrega o contrato pronto. Eu reviso, leio. Cara, praticamente, às vezes o erro que sai, obviamente que pode acontecer de erro, é só data. Sim. Data, ano, É. Então, entendeu? assim, o que é que eu percebi diferente? Basicamente tudo do que eu tinha vindo fazendo, né? É lógico que Reaprendeu. o trabalho do corretor aqui exige que você, de fato, crie as suas rotinas. Então, eu preciso estar ali nas redes sociais, eu preciso ter uma rotina de oferta, isso é muito forte aqui. Em São Paulo, existe muita venda de rua. O cliente está passando, entra no stand e compra. Eu já vendi assim aqui. Mas existe muita oferta de você pegar uma lista de telefones e ligar para ofertar. Isso é muito forte Lista ainda. fria, como funciona leads A gente recebe leads. Eu de faço tráfego? parte do online da Cirela, então o tráfego da Cirela ele é distribuído para um grupo de corretores que eu faço parte. Mas os plantões têm leads também, tem leads próprios do plantão. A gente tem lista fria, a gente tem lista de clientes que, porventura, já visitaram e não compraram. Então, existe uma força-tarefa para que a gente consiga trazer o cliente e o Os que cliente comprar. visitaram e não compraram, às vezes só falta encaixar um produto dentro do que eles Exato, estão buscando. exatamente. Então, existe uma imersão, sempre a gente tem treinamento. Hoje mesmo, agora de manhã, teve um episódio do Seller Talks, que é sempre com algum gerente, algum corretor que teve algum desempenho fantástico, e a gente aprende com essas pessoas no dia a dia. Então, de São fato, insights, né? são insights, a gente tá imerso nesse mercado aqui de São Paulo. Uma coisa também, Bruno, que eu acho super interessante aqui do mercado de São Paulo é a questão da autonomia do corretor em relação ao atendimento. Lógico, você tem seu gerente, o gerente vai para a mesa com você, ajuda na negociação,
Mas se eu quiser fazer uma venda totalmente independente por algum motivo, enfim, algo que eu consiga ter aquele domínio, que eu não precise do meu gerente próximo a mim, isso é possível também. A gente tem o nosso próprio sistema, ele é desenhado para a Cirela. Nele eu consigo ajustar fluxo de pagamento. Eu já sei qual é a margem de Analisar desconto que eu tenho, projeto, tudo. tudo. Proposta, quer dizer. Tenho acesso a todas as plantas baixas, plantas humanizadas, memorial descritivo, Tudo bem estudozinho. registro de incorporação, tudo está no meu sistema. Então, se o cliente é um cliente mais metódico, pô, eu queria ver o memorial descritivo do Quer empreendimento. saber qual é o seu acabamento e Eu tal, quero, das sa- áreas comuns. eu quero saber isso, quero saber aquele outro detalhe. Eu consigo puxar esse arquivo e enviar imediatamente para o cliente. Eu tenho acesso a tudo. Então, essa centralização de informações desse sistema é muito prático, porque é muito prática e útil, porque a gente não precisa ter que mandar uma mensagem para alguém e essa pessoa vai fazer no tempo dela. Não, eu consigo ter acesso a tudo isso rapidamente. É, a relação da Cirela posicionada no mercado de alto padrão, mas em backstage a gente tinha conversado também que ela também tem outras linhas, né? De Tem a livro, etc. Cirela. Mas você se posicionou no alto padrão por convite, por linguagem, o que fez te posicionar Então, a nessa Cirela, local. na verdade, eu tive uma conversa em junho do ano passado com a minha gerente, Rose, e ela me convidou para fazer parte do time dela aqui da Cirela. Ela viu meu trabalho nas redes sociais e perguntou se eu tinha interesse. Essa conversa surgiu através de um grande amigo que eu trabalhei lá em João Pessoa. E eu conversei com ela, inclusive, no stand do Epic, que hoje já fechou, mas era a nossa melhor sala de imersão. Época da ABC, né? O Pininfarina, o Epic. Pinif... Hã? Aqui em João Pessoa, foi aqui em São Paulo que eu conversei com Epic? ela. Era Epic o nome do produto, da Pininfarina. Da Pinif... Sim, entendi. Aqui. Tive essa conversa com ela e foi uma conversa muito produtiva e eu acreditei que valia a pena vir para cá e experimentar esse mercado até para crescer Tá profissionalmente valendo. também. Muito pra caramba. É difícil só viver em São Paulo, né? A gente É, tem uma vida tranquila, acostumado com João João Pessoa, Pessoa é um paraíso, cara, não tem e como. vem para São Paulo. É uma É loucura. bom para trabalhar, para ganhar dinheiro, sem dúvida, mas você tem que vir preparado psicologicamente, né? Tem que Mas vir. é bom que você não tem filho, né? Exato. Tá Isso, namorando isso ainda, daí tá facilita pensando, isso bastante. facilita bastante você mudar a sua rotina e É, encarar novos desafios, entendeu? E, cara, eu vejo que João Pessoa tem muito o que galgar ainda relacionado à experiência do cliente, né? Da outra vez que eu vim aqui, eu queria ter tido tempo da gente ter batido papo, que foi na época que teve Connect, sim. e não rolou, mas há um tempo que eu acompanho, obviamente, se nós vendemos nossa cidade, certo? E talvez a própria cidade hoje ela está sendo vendida para aposentados, para as pessoas que estão querendo sair dessa loucura aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. Mas eu acredito também que o João Pessoa está caminhando para atingir outros públicos, principalmente pelos fatores. Um dos fatores principais é a relação da segurança, né? Aqui em São Paulo, é, a maioria dos ricos, né, quem tem grana mesmo, só anda de blindado, Só. É muito carro blindado aqui. entendeu? Muito É. carro blindado, entendeu? Em Recife também tem bastante, mas em João Pessoa você vê pouco. Tem uma ascensão, porque são pessoas mais públicas, né? Pessoas que realmente movimentam valores, etc. E aí elas têm o próprio cuidado de estar mantendo um pouco mais restrita relacionada à segurança. Então, eu acho que isso são olhos, né, de investidor e comportamento da sociedade também, Sim. né? Eu acho que uma pessoa tem muito que crescer ainda e as construtoras também têm muito que aprender ainda com as outras construtoras, né? Principalmente, por exemplo, ó, eu vejo, como eu falei, né, a relação da maquete que vai ter uma penthouse, né? É uma private pool house. Private pool house. Isso. Aí eu até disse, a Galvão Amorim está fazendo uma beach house dentro do The House. Isso Sim, ou sim. seja, é uma característica de um cuidado, né? Exato. A Artefato, em João Pessoa, é a primeira vez que ela assina um empreendimento, uma empresa de 50 anos. Aqui a Artefato já tem empreendimentos Tem, assinados. tem, tem. A Cirela traz marcas, né, como Traz. assinatura. João Pessoa está recebendo grandes marcas, né? A Aston Martin mesmo do Brasil, tudo bem, é contrato, né? Sim. Não adianta. Muita gente, não, Aston Martin. Não, não é Aston Martin, gente. A construtora,
ela conseguiu negociar e contratou a empresa para assinar o seu produto. Exato. Entendeu? Não é que a empresa está construindo, não é que a empresa olhou para João Pessoa e disse assim, vou colocar um produto. Não. Talvez as construtoras aqui do Brasil, nenhuma quis olhar para a Aston Martin e dizer assim, pô, tá na hora da gente fazer essa parceria e trazer essa assinatura para a gente, né? Então, Sim. assim, é um olhar futurista de André? É. É pra Ele tá caramba. querendo posicionar Eu acho que nossa eu acho cidade. que hoje ele é o construtor mais, assim, mais disruptivo que João Pessoa tem há um tempo já. É um cara que olha mais, talvez o cara que olha mais pro futuro de João Pessoa hoje na construção civil seja E ele, acredita, que né? acredita naquilo. Porque ele mesmo já falou, o Pininfarina ele vai morar lá, a residência dele vai ser lá. É. Entendeu? Então, assim, isso traz também, obviamente, uma segurança, né? Se você vende seu produto e vai morar no seu produto, obviamente, você vai querer que aquele produto ali ele entregue. Então, assim, eu acho que João Pessoa está bem no início, até porque por muitos anos foi aquela cidade morgada, minimalista, que ninguém olhou, né? Então, tem muito que crescer ainda para chegar no nível de ter uma Cirela, por exemplo. Inclusive, eu estou indo na sua concorrente mais tarde conversar com o Márcio da Helbo, exatamente discutir sobre isso. A gente já teve papo, né? E a Helbo já entrou em Maceió, foi Fortaleza, já tem um produto deles lá. Mas tem que fazer sentido. Você É. tem um mercado aqui de 12 bi, Só a Cirela só a de Cirela. lançamento. Aí vai fazer o quê em João Pessoa? Então, o próprio o seu Eli Horn, que é o fundador da Cirela, tem uma história fantástica, né? Ele chega no Brasil, da Síria, sem falar português, e ele constrói o império que construiu, que é a Cirela hoje, que tem 10 bilhões de valor no mercado. No mercado aberto, né? O mercado de capitais, que a Cirela é listada. Ele fala sobre a época que a Cirela perigou fechar as portas, que foi quando ele estava expandindo para todo o Brasil. A Cirela, inclusive, analisou um terreno em Manaíra. Eu acho que chegou a fazer o lançamento de um terreno em Manaíra para o empreendimento e precisou voltar atrás. E ele não teve a vergonha de voltar Dizer atrás. que dá o pé para trás, né? Ele nunca teve essa vaidade. Ele sempre foi uma pessoa muito técnica, uma pessoa de número, e ele percebeu que se ele continuasse expandindo sem nenhum tipo de critério, só por expandir, ele ia fechar as portas da construtora. Ele quebra. Ele quebra. E Foi um como é que ele momento. vai ter o controle? Ele vai ter que estar em 23 estados ao Exato. mesmo tempo. Então ele precisou retrair e focar no que ele fazia de melhor, que era nas regiões que ele tem a base. Então hoje a Cirela está mais presente majoritariamente aqui em São Paulo e depois Rio de Janeiro. Então é uma construtora que é muito claro o que ela pretende fazer. Rio de Voltando, Janeiro tem assinatura com Fazano, né? na Cirela, Da Cirela. tem lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é de outra construtora a assinatura do Fazano, da Iven, né? E do grupo JHFS, mas que tem um Fazano. Mas assim, o que eu vejo dentro da Cirela é que ela é muito definida no que ela se propõe a fazer, né? A gente tem a Vivaz, que é uma marca própria, que é Minha Casa Minha Vida. A gente tem a Living, que é a entrada da Cirela, que são apartamentos até 2 milhões, 2 milhões e pouco. E a Cirela, os apartamentos de entrada estão entre 2 a 3 milhões. A gente tem o alto padrão, que é onde a gente está hoje, que é o Zen, que são apartamentos de 7 milhões e meio, 8 milhões e meio. E aí a gente tem luxo, que é um La Galerie, por exemplo, que é o nosso lançamento atual. Eu acho até que o Zen a gente pode considerar um empreendimento de luxo, mas ele está aí Não nessa é transição, assinado, né? não tem assinatura, e nós temos os Triple A's, que são os empreendimentos com assinatura. E sobre o que o Bruno estava falando, é muito importante entender qual é o propósito daquela assinatura naquele empreendimento. O Setai, ele tem a assinatura Pininfarina, Isso. Vai e vir a assinatura Aston Martin, Porsche e Lamborghini. Porsche Lamborghini, que geralmente a gente tem, a gente Que é inclusive o tem Tonino Lamborghini. o Tonino Lamborghini. A gente tem um empreendimento chamado Mandarim, que ele não tem a assinatura Porsche Design, mas ele tem a assessoria da Porsche Design no desenvolvimento dele. Então é preciso entender o que cada assinatura significa. A Pininfarina geralmente vem com design de fachada, linhas curvas, linhas suaves para o empreendimento. A gente tem o Cap Lifestyle by Dolce Gabbana, que é uma assinatura basicamente de toda a mobília que vai nas áreas comuns e desenvolvimento a quatro mãos das áreas comuns também para que se comuniquem com o propósito daquela assinatura. E nós temos o nosso principal empreendimento, que é o Vista Cirela, que fica ali no Jardim Guedala, vizinho ao Jockey, que tem a assinatura Armani, é o primeiro empreendimento assinado pelo Armani aqui no Brasil.
e o último que ele assinou em vida, porque em Balneário Camboriú teve um empreendimento assinado por ele, na verdade pelo escritório dele, mas ele já tinha falecido. E aí a gente tem um primeiro e único assinado em vida por ele, que é o E, em média, Vista. qual o valor desses que são assinados? Vamos Ah, falar de valores, varia bastante. O Capri a gente tem apartamentos em torno de 9 milhões de reais. entendeu? A gente tem um Aí, em João Vista Pessoa, a que gente tá vendendo Pininfarina a 2 milhões. é 2 milhões. Hoje o Vista, um Então, a gente tem apartamento. que trazer essa perspectiva também. Tudo bem, pessoal, é São Paulo, é João Pessoa, mas é praia, é É, diferentes costumes, diferentes costumes. entendeu? Quem investe em São Paulo é como você falou, são investidores, pessoas ao tempo, eles sabem o que estão comprando, Sabe? entendeu? E não tem teto para imóvel. Não. Aqui se vende casa de 30, 50, 80, 90 milhões, É, entendeu? Então, assim, é outro nível. É porque às vezes o cliente ele vem. O seu orçamento é aquilo ali. é exato. Não é que tá caro. Que a depender, é aquilo que a gente falou, como que a matemática é realizada para poder saber o valor. Disse, o exemplo é esse terreno aqui. Esse terreno aqui é um terreno exclusivo. Sim. Por que são 8 milhões? Porque é um dos últimos que pode subir 28 pavimentos. Entendeu? É igual um artefato que tem 28 unidades a partir de 3 milhões e 200, 3 mil metros quadrados de área, pé na areia. Difícil replicar, né? Não tem como, É, entendeu? é, Um terreno desse, no mínimo, é 60 milhões, é. entendeu? Então, assim, para a conta fechar, vai para um VGV. Aqui em São Paulo, o cliente ele fala muito sobre metro quadrado, né? Então, por exemplo, ele já entra assim, quando chega um cliente, um lead, ele pergunta, pô, quanto tá o metro quadrado desse produto? E aí a gente tem produtos que chega a 60 mil, 70 mil reais o metro quadrado, sabe? Então, A pessoa também, né? Os pessoal tem que fazer cálculo de metro quadrado. Mas, assim, às vezes perde a relação do metro quadrado, por quê? Hoje, Cabo Branco tem metro quadrado da beira-mar de flat a 36 mil. De área interna, o Setai Resort, ele já tem uma unidade vendida que saiu só a área interna de 60 mil. sim, É o metro quadrado mais alto que nós já vendemos e sim, comercializamos de uma pessoa foi no Setai House Resort, que é um. Isso a gente tá pegando o valor de venda e só somando dentro da área privativa, certo. certo? Esquece a área externa. Então, se pegar só a área privativa, sobe para 60 mil fácil. É. Entendeu? Então, assim, essa relação do metro quadrado, eu acho que qualquer cliente ele vai ter essa ideia, porque ele está comprando isso. Tem que Tá, saber a perspectiva também, né? De teto, né? Para isso. exato. Aqui em São Paulo existe o desafio, o terreno é um desafio, encontrar bons terrenos porque é uma cidade super verticalizada, mas além de um terreno é você entregar um produto que a pessoa que esteja comprando encare também como investimento, não só como uma moradia definitiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem diversos clientes nesses produtos AAA, que são apartamentos de 15, 20, 30, 40 milhões de reais, que eles compraram esse apartamento na expectativa da valorização. Então o cara pagou 35 mil metros quadrados, mas ele sabe que aquele produto, quando estiver pronto, por ter uma assinatura, por estar num lugar extremamente específico, Vai para ele vai para 70, 60, 70 mil metros quadrados. facilmente. Como a gente já tem diversos casos dentro da casa, talvez o mais recente, mais emblemático seja o Heritage, ali no Itaim, Tem uma que heritage aqui também? tem um Heritage aqui. Já Rapaz, foi André entregue. tá andando por aqui demais, Tá, viu? tá, tá pegando umas inspirações por aqui. A gente teve o Heritage, que foi um produto que, por incrível que pareça, ele foi mais vendido quando pronto. E hoje é o maior case de valorização da Cirela. É um produto que foi lançado a 25, 26 mil metros quadrados. Hoje tem metro quadrado lá 80, 90 mil reais. Pois é, essa comparação eu digo com quem compra um metro quadrado de João Pessoa 7 e 8 mil e já tá vendendo a Pois é. 16, 20, 25. Entendeu? Então, tudo isso é perspectiva de valorização. E Tudo. acredito que quando você está guiado por bons profissionais, né, como o Ítalo aqui, né, para um paraibano sair do mercado imobiliário de João Pessoa para encarar o mercado imobiliário daqui, ele é bom. Né? Tem que ser bom, porque se não for bom, não tem perspectiva de estar disputando aqui nesse mercado, não, porque existem profissionais com boa qualidade também. É um mercado muito, Né? é um mercado muito Bem competitivo. competitivo. Entendeu? É. Igual o João Pessoa também, Tá, cara. O João Pessoa tá se tornando crescendo uma muito. coisa. Ítalo chegou para mim e disse: e aí, cara, e o mercado imobiliário? Eu disse: cara, João Pessoa tá aquela mesma loucura. Você tem muita oferta, tanto de imóveis novos, usados,
na planta, lançamento, condomínio, enfim, o corretor, se ele tentar se posicionar, ele vai estar bem, né? É por isso que eu vim aqui em São Paulo, né? Eu estou mudando um pouco meu posicionamento, tô buscando mais conhecimento. Amanhã eu estou fazendo um curso aqui, Sociedade de Propósito Específico, Sociedade de Contraparticipação, RET, Regime Especial Tributário, Consórcio na Construção Civil, Sim, alavancagem patrimonial, resiste à afetação. Por quê? Porque o investidor, ele também quer entender o que ele está falando. Porque eu vejo claro, muita gente vendendo cota. Cota quem vende é multipropriedade, justo. entendeu? É multipropriedade, vende cota. Nós vendemos sociedade. Você vai ter um contrato de sociedade com a consultora, porque em João Pessoa hoje está tendo muito, você sabe muito bem como funciona. O incorporador ou consultora, ele pega um terreno, só que o proprietário ele não quer permutar, ele só quer vender à vista. Aí o Forma um grupo consultor de faz o investidor. parcelado, faz um fundo de investidor de 30, 36, 40 unidades, onde essas unidades vão ser comercializadas a quase preço de custo, um metro quadrado bem abaixo. Por exemplo, eu tenho um metro quadrado em Cabo Branco a 11 mil reais no SCP, entendeu? Que quando lançar já vai para 22, 25 facilmente. É, Entendeu? Então, assim, se isso não for oportunidade, só que como é que eu vendo isso para o cliente? Aí o cliente, ah, não, corretor tal me disse que era uma cota. Aí eu tenho que explicar. Só claro, que eu tenho que ter autoridade. tem que ter Né? autoridade. Por mais que eu boto minhas caras, eu faça vídeo no YouTube. Eu até esse ano, em abril, eu disse assim: a partir do dia 1º de abril, eu vou postar tudo que eu faço, assim, em tese, né? Relacionado à venda, movimentações, que eu era uma pessoa muito. Trabalhava no backstage, enfim, não era de postar. Então, eu tô começando a migrar alguns posicionamentos e quero quebrar muitas coisas de corretores que não têm a autoridade suficiente para estar falando sobre aquilo, Sim. entendeu? Além do que, eu já vi corretor falando que consultora que faz apoio à produção é porque não tem dinheiro, cara. Não, pelo amor de Deus, cara. É a mesma coisa de você dizer que uma construtora como a Cirela coloca estúdios numa torre porque quer vender a todo custo e fazer. Não é isso. Tudo existe um propósito. Se você vê um empreendimento que tá com apoio à produção, ele tem um propósito dali. Isso. E Tal, outra, a empresa ainda passa por uma uma auditoria da Caixa auditoria, para poder Jericais, conseguir. são 3 anos, tem que ter É, dinheiro, tem que ter garantia para então, poder. tudo existe um propósito de ser, sabe? É, isso que o Bruno tá falando sobre ele vir para cá, se especializar, a gente precisa valorizar o corretor que tem esse empenho, principalmente porque eu percebi que existe um movimento em João Pessoa das construtoras formarem as houses. E Exato. cada vez mais o cliente precisa comprar o corretor, ele precisa comprar a pessoa, ele precisa confiar naquela pessoa e saber que aquela pessoa vai direcionar para o melhor. Veja, eu estou vendendo a Cirela, eu vendo muito bem, eu acredito muito no produto que eu estou Não, vendendo. as construtoras estão migrando Mas, para House. A Aliança está com House, então, só corretor exclusivo. A você, Setai também. sim, Pessoal, para finalizar o vídeo aqui, que meu celular descarregou, certo? Imprevistos acontecem, né? E a gente tava falando exatamente sobre a relação das houses, né? Que é muito importante essa relação das consultoras. Muitas consultoras de uma pessoa têm house isso, e a relação de valorizar o corretor, né? Porque o corretor, de fato, ele tem que se capacitar, tem que passar autoridade, tem que buscar conhecimento, certo? Até porque senão ele vai ser um simples mostrador de imóveis. exatamente. Tem que entender bem o que o cliente está procurando e direcionar da melhor forma, né? O melhor produto possível para aquele momento, aquela compra do cliente. Exato, é entender o valor do seu patrimônio, né? E poder auxiliá-lo na alavancagem, no bem-estar, nas suas escolhas, certo? E estamos juntos. Valeu, meu irmão. Obrigado Obrigado pela aí pelo visita. bate-papo. Valeu, Foi bom pessoal. rever aí um vídeo diferente aqui do canal. Tô deixando aqui o Instagram de Ítalo, @Ítalo Cirela. Cirela. É É. isso aí, tá? Quem quiser investir com segurança em um produto da Cirela aqui em São Paulo, esse aqui é o cara, tá bom? Valeu, Bruno. E foi muito massa esse bate-papo e comenta aqui o que vocês acharam aqui dessas discussões, conversas, análise sobre o mercado imobiliário de João Pessoa, mercado imobiliário de São Paulo, alto padrão e sobre Cirela. Até o É próximo isso. vídeo.
Valeu, esse é o vídeo do episódio 2. Valeu, pessoal. Valeu. Abração. Abraço.